perguntar o seguinte, aqui a Coatley Express está perguntando o seguinte, se está afirmando, na realidade, que a Polônia corre grande risco de ser atacada. Baseada nessa perspectiva, provavelmente, a ideia de que o grande fluxo de armas é da Polônia em direção à Ucrânia, já que não chega mais pelo mar, o mar está fechado pelos russos, o espaço aéreo também não é viável, então, efetivamente, está chegando por terra e a grande fronteira, o grande parceiro, claro, você tem aí a Eslováquia, tem a Romênia, mas o grande espaço, teoricamente, seria a Polônia. Você concorda com essa assertiva de que a Polônia corre grande risco de ser atacada? Eu acho que sim, mas tem vários cenários de ataque. Eu não acho que a Rússia atacaria Varsóvia, a capital polonesa, por exemplo. Eu não acho que isso seria, pelo menos, não seria o cenário mais provável. Eu acho que a gente tem que pensar em impacto e possibilidade quando a gente pensa num ataque. Qual que seria o impacto de um ataque a Varsóvia? Seria um impacto extremamente alto. Por quê? Porque um ataque a Varsóvia faria ser acionado aí a cláusula da OTAN, que um ataque contra um Estado é um ataque contra todos. Então, se você tiver aí um grande número de baixas na capital polonesa, seria muito difícil para que a OTAN falasse, não, veja bem, a gente não vai entrar nessa guerra. Agora, se você recebe um ataque, por exemplo, ali numa base aérea polonesa, mais ali ao sudeste, acho que é Restful, tem só um fator, que tem americano lá, tem uma unidade americana lá. Mas, por exemplo, se bombardeia o aeroporto, a pista de pouso, por exemplo, ali dessa base aérea, e não morre ninguém, ou tem poucas baixas, mas fica inutilizado aquele aeroporto. Será que a OTAN ia de fato acionar a sua cláusula de que um ataque a um é um ataque a todos? Eu acho que seria muito difícil, por exemplo, você pegar Alemanha, Itália, Portugal, esses países nunca iam concordar de você entrar numa guerra que poderia escalar para uma guerra nuclear, porque uma base no interior da Polônia foi atacada. Eu acho que dificilmente, é muito mais fácil a OTAN rachar do que essa turma entrar em guerra por causa de um ataque na fronteira com a Polônia. Então, eu acredito que existem formas e formas do governo do Vladimir Putin fazer esse tipo de teste contra a OTAN. Eu achei até que isso fosse mais provável de acontecer um mês antes, mais para o início da guerra, e vi que até o fato disso não ter acontecido me levou a acreditar que o Vladimir Putin está agindo de uma forma bastante calculada, bastante pragmática e com bastante cautela, porque a gente não vê aí muitos... ele não está usando toda a capacidade que ele tem, ele não chegou a testar a integridade da OTAN, fazendo um ataque que para ele seria fácil atacar um desses comboios de armamentos. Ele podia, por exemplo, como eu falei, bombardear essa base que está... a pista de pouso, nem a base, nem onde estão as pessoas, ele podia bombardear a pista de pouso para inutilizar a pista de pouso durante alguns dias, para ver se a OTAN ia de fato comprar a briga ou não. É muito provável que não comprasse, mas ele não pagou para ver. Ele não fez essa aposta. Então eu acho que nesse ponto aí a ameaça à Polônia ela já foi maior, mas a gente vê que o Putin ele está agindo com bastante cautela. Ele não quer atrair aparentemente a OTAN para uma guerra de forças convencionais com ele ali, porque a OTAN tem uma capacidade convencional que pode suplantar a capacidade russa, pelo menos é isso que os analistas ocidentais dizem e faz algum sentido. A mesma coisa com a Finlândia, agora Finlândia e Suécia oficializando a sua entrada na OTAN, eu acho que a última coisa que o Vladimir Putin que ele quer é entrar em guerra com a OTAN, mas me dá um certo receio de que para ele falar, olha, eu não vou aceitar essa coisa de Finlândia e Suécia entrando, já é um desafio, mas ele fazer um ataque mais forte dentro da Ucrânia, ele pesar a mão dentro da Ucrânia. Hoje pela manhã teve uma coisa que me chamou a atenção, não sei se vocês e os telespectadores chegaram a ver nas redes sociais,
mas foi filmada uma coluna de tanques, de carros de combate Terminator, entrando ali na região de Donbás. O que é esse Terminator? Ele é um blindado que ele é feito para combates urbanos. É aí um dos equipamentos mais avançados dos russos. Eles lançam aqueles chamados mísseis termobáricos, que todo mundo ficou com medo no início da guerra, e eles estão equipados aí na imagem que eu vi, aparece menos de uma dezena desses blindados, mas cada um aí carregando pelo menos 4 desses mísseis que podem ser os tais termobáricos. Então, me parece que equipamento avançado como esse eu não estava vendo no campo de batalha quando eu estava lá. E agora eu já estou vendo imagem desses equipamentos indo para Donbás. Então, talvez ele dê uma pesada de mão ali para falar: ó, pera lá, gente, aqui é a Rússia. Eu acho que ele pode fazer isso. Porque as informações e as imagens que nós temos aqui são que os russos teriam utilizado também, na maioria dos casos, por exemplo, os tanques T-72, que são tanques mais antigos. Então, eu pelo menos não vi nenhuma imagem de Armata, algumas imagens muito raras de T-90, mas eu não vi nenhuma imagem de Armata, por exemplo. Então, quer dizer, o equipamento militar mais sofisticado da Rússia, muito provavelmente ainda não foi empregado dentro desse conflito, dentro do contexto do que a gente está vivendo. E recrudescimento do conflito, uma entrada de armas mais sofisticadas por parte da Aliança Atlântica, por parte da OTAN e a sua utilização pelos ucranianos, em tese, deve gerar também a utilização de equipamento mais sofisticado por parte do exército russo. É fato que existe um problema muito sério para os ucranianos em relação a aspectos de um conflito direto com o exército russo, em função da discrepância a nível de capacidades entre ucranianos e russos, e os ucranianos contam para esta situação, efetivamente, com o apoio da OTAN, como uma maneira, de alguma forma, de mitigar essa diferença. Fato é que os russos têm as armas nucleares, fato é que a questão dos russos terem também essas armas, os termobáricos, terem também os Iskander, os mísseis de cruzeiro, os mísseis balísticos, geram muitos problemas para os